Justamente no evangelho de hoje, Jesus está dizendo à multidão dos judeus: eu sou o pão vivo descido do céu. Mas como eles iriam compreender? Primeiro, Jesus era o filho de José, de Maria, eles os conheciam, não viam em Jesus nada de extraordinário que pudesse ser considerado o Messias, e ninguém olhava para Jesus como sendo o Messias. Por isso, algumas vezes que nos evangelhos, algum dos apóstolos, como Pedro, vai afirmar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, Jesus o proíbe de comunicar aos outros, justamente porque não havia chegado a sua hora, e porque cada um precisava reconhecer Jesus, não por propaganda. Esse é o grande problema nosso. Nós achamos que a pastoral vocacional e que até as nossas comunidades vão crescer e vamos atrair muita gente se usarmos os meios de comunicação como se fosse uma rede de pescar. É verdade que nos ajudam, porém o que atrai as pessoas é o testemunho, é a vida de santidade, é a vida no carisma. Não pensemos que nenhuma vocação se sustenta por propaganda, nenhuma vocação se sustenta por beleza, por atrativos mundanos. Tomemos cuidado, como já nos lembrou tanto o Papa Bento e por último o Papa Francisco, quando a mundanidade entra nas nossas casas, quando aquilo que é do mundo passa a fazer parte das nossas vidas. Não estou dizendo que não precisemos usar e que não usemos as mídias sociais, pelo contrário, devemos usá-las e usá-las muito bem, mas tendo clareza que é o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja, tendo clareza de que quem firma as vocações, quem confirma, quem chama é Deus. Por mais boa vontade que tenhamos, se nos falta o testemunho, se nos falta a santidade, se nos falta a vida em Deus, o que vamos oferecer àqueles que nos procuram? Mentes vazias, corações vazios? Se nós não somos homens e mulheres de oração, de testemunho, de caridade, de vivência do carisma, o que vamos oferecer? Já nos lembrava São Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 13, se eu não tiver amor, nada adiantaria. Mesmo que eu fale a língua dos anjos e dos homens, serei como um sino que faz barulho. Muita gente fazendo muito barulho. Nunca se viu tantas igrejas, nunca se viu se falar tanto em Jesus, mas nunca se viu homens e mulheres tão vazios, inclinados ao mal, à guerra, à miséria. Porque nós não podemos esquecer que o principal, que o essencial é oferecermos Deus às pessoas. Certa vez escutava de um reitor de seminário que todas as semanas levava um balde de sopa para oferecer ao povo que morava embaixo da ponte. E um dia o líder daquela comunidade, daquela pequena favela, disse ao padre: padre, nós gostamos quando vem o irmão fulano, porque ele nos fala de Jesus. Esse balde de sopa que o senhor traz, qualquer pessoa pode trazer. Nós queremos Jesus. Nós não podemos negar o essencial, o que nós temos para oferecer é nosso Senhor. E se não o tivermos, nós somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Sobretudo nós consagrados. Um consagrado, uma consagrada, que vive uma vida mundana, uma vida sem oração, uma vida sem Eucaristia, uma vida sem Jesus, está caminhando para a derrota. E vai arrastar consigo um bocado de gente. No Evangelho, Jesus é muito claro: eu sou o pão vivo descido do céu. Você deve se alimentar de mim. De mim. Nós nos alimentamos verdadeiramente da Eucaristia? Estamos sempre prontos para receber Jesus?
Ou nós damos prioridade a outras coisas? Estamos preocupados com o que comer, com o que viver, com o que dormir, com o que trabalhar. O essencial é Jesus, é o pão vivo descido do céu. Sem mim nada podeis fazer. De fato, aquela multidão não entendeu o que era que Jesus estava dizendo, porque eles olhavam para Jesus apenas como homem e esqueciam e não entendiam que Ele era Deus, que Ele é Deus. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá para sempre, viverá eternamente. Esse é o pão que nos alimenta para a vida eterna. É Jesus, é Ele de fato o pão vivo, com a sua carne, com o seu sangue, nos alimenta para a vida eterna. De modo, meus irmãos e minhas irmãs, que não é um símbolo, não é uma imagem, não é uma lembrança, não é uma recordação. É Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Não recebamos Jesus de qualquer jeito. Aquele que recebe Jesus indignamente, recebe a própria condenação. De modo que nosso Senhor no Evangelho lembra: vossos pais comeram pão no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu. Dou a minha carne, dou o meu sangue para a vida eterna. Os pagãos naquele tempo, quando iam aos templos, comiam das carnes sacrificadas aos deuses, porque eles entendiam que comendo a carne sacrificada aos deuses, participavam da divindade. Ora, se os pagãos daquele tempo compreendiam isso, por que nós cristãos, por que nós católicos, que temos o maior de todos os tesouros, que é a Santíssima Eucaristia, não entendemos, não recebemos, não comungamos, não fazemos comunhão com Jesus, não nos tornamos uma só coisa com Ele? Quando recebemos Jesus na Eucaristia e retornamos para as nossas casas, nós vamos prolongando a presença de Jesus. Nos tornamos sacrários vivos de Deus, como dirá São Paulo. Vós sois templos vivos do Espírito Santo e Deus mesmo habita em vós, porque o corpo de Cristo passa a ser o nosso corpo, porque o sangue de Cristo passa a ser o nosso sangue, uma só coisa com Ele, uma só coisa nele, para Ele, por Ele. De modo, meus irmãos e minhas irmãs, que assim, quando recebemos Jesus na Eucaristia e quando recebemos na sua palavra, nós nos tornamos de fato carne da sua carne e sangue do seu sangue. De modo que receber Jesus significa fazer comum união com Ele e com os irmãos. Quando eu recebo Jesus, recebo a comunidade. Por isso, se eu não estou de bem com a comunidade, se eu estou causando intrigas e divisões, como vou receber Jesus? Me tornei uma pedra de tropeço. Como faço comunhão com Jesus, se eu não faço comunhão com meu irmão? Ah, padre, mas o senhor não sabe como esse irmão é difícil, como essa irmã é difícil. Mas ele é seu irmão. Ele é a presença de Deus para você. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando foi colocada para cuidar da irmã Maria de São Pedro, que era uma velhinha abusada, rabugenta, briguenta, reclamona, e ela dizia: quantas vezes veio na ponta da língua um bocado de desaforo para dizer àquela mulher, mas no entanto eu entendi que era ali que eu ia me santificar, que era fazendo comunhão com aquela mulher, com aquela irmã revoltada, indisciplinada, era ali que eu ia alcançar a santidade. Quando nós rejeitamos o irmão, quando nós excluímos, quando bloqueamos, nós estamos excluindo Jesus da nossa vida. O irmão não é Satanás, é apenas alguém que não foi ainda amado. Como dizia São João Paulo VI, o mundo é mau porque não foi suficientemente amado. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, se nós não nos enchemos desse amor,
Se nós não nos tornamos uma só coisa com Jesus, nós negamos aquilo que recebemos. A primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Provérbios, recorda de não sermos insensatos. A sabedoria colocou a sua mesa, fez o seu banquete, mas é digno dela quem age com sabedoria e discernimento. São Paulo, na segunda leitura, falando aos Efésios, diz: sede bem atentos com o vosso modo de viver. Recebendo Jesus, eu não posso voltar para casa e ser um maldizente, e ser alguém que é contrário ao Evangelho, alguém indiferente aos sofrimentos alheios, alguém que não exerce a caridade. Nós não podemos separar a Eucaristia da caridade. Nós não podemos separar a Eucaristia da irmandade, da fraternidade, do perdão, da misericórdia, da compaixão. Porque se assim fazemos, recebemos a nossa própria condenação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.